Bom dia, pessoal! Começando aqui mais um bate-papo sobre fundos imobiliários. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu comentário, deixe o seu like. E hoje nós vamos falar sobre guidance. O que é guidance, né? Essa palavra que aparece, a gente sempre fica falando disso, né? O guidance, pessoal, nada mais é do que um direcionamento dos rendimentos, né? Vamos ponderar aqui algumas coisas sobre o guidance. Será que realmente ele é importante? Qual é a importância dele, né? O que implica em não tê-lo dentro de um fundo imobiliário, dentro de um relatório de um fundo imobiliário? Então, vamos lá, vamos entender melhor aqui o que é um guidance, né? Então, imagina que você abre ali um relatório gerencial e o fundo imobiliário ele diz o seguinte: olha, a estimativa é que nós vamos distribuir pelos próximos 3, 6, 12 meses um valor entre tanto e tanto. Normalmente, o guidance, ele dá uma diretriz. Se eu tivesse que substituir a palavra aí, né, aportuguesar a palavra, né, seria uma diretriz, né? Você tem ali uma referência, você tem uma referência de distribuição. Então, o fundo, ele aponta que, com base naquelas informações que o gestor tem naquele momento, os rendimentos estimados para os próximos meses serão entre tanto e tanto, né? Então, vamos supor, por hipótese, vai ser entre 75 e 80 centavos por cota. Então, o fundo mostra, né, ele dá uma diretriz sobre essa referência. Por que eu, particularmente, defendo muito que os gestores tragam em seus relatórios gerenciais? Porque a minha leitura é que os fundos ficando cada vez maiores, né, é normal você ter fundo hoje com 150, 200, 300, 400, 500, 1 milhão de investidores. Ter um guidance é importante para que possa diminuir aí o ruído entre um mês e outro, né? Diminuir o risco, né, de uma venda prematura ou talvez de uma compra equivocada se você tem uma referência do guidance. É claro que alguns gestores ficam preocupados em dar esse guidance porque eles acham que errando ficaria ruim para eles. Mas eu acho que existe hoje um regramento sobre isso, né? Então o gestor coloca ali as informações, né, com todo o cuidado, dizendo que aquilo ali é uma expectativa, que não representa nenhuma garantia de rendimentos. Então acho que existe, né, o regramento para isso. O gestor não deveria ficar, vamos falar assim, apreensivo com isso. Até porque os fundos hoje, cada vez maiores, não só em base de cotistas, mas em porte mesmo, é mais previsível você ter um composto de rendimentos, né? Você tem uma composição de receitas, um composto de rendimentos que te permite ter uma segurança que seja para 3 meses, né? Que seja trimestral, minimamente trimestral. Então, o ideal, na minha visão, é anual, mas eu acho que, de fato, é mais difícil. Semestral é um excelente, assim, na minha visão, ótimo, né? Mas como é que é o ditado, né? O bom é inimigo do ótimo, não é isso? Se você conseguir pelo menos trimestral, já ajuda bastante a ter uma referência para o mercado, tá? O outro ponto que eu gosto de trazer aqui é que tudo que se fala em relatório gerencial não é obrigatório, né? Então não existe uma regulamentação. Já vi pessoas falando assim, tem que regulamentar. Não existe isso, né? Não tem. Aliás, o relatório gerencial ele não é obrigatório, né? Então não é um documento obrigatório. Então, sequer o relatório é regulamentado, né? O gestor ele pode ficar sem apresentar um relatório que não tem problema. O que a gente faz aqui é uma régua, né? Então a gente entende que os primeiros gestores que começaram a trabalhar com guidance, eles começaram a ter maior visibilidade e eles foram subindo a régua, foram trazendo mais informações e mais outros gestores sendo encorajados aí a trazer também os seus guidances, né? Então, o fundo ter o guidance é, na minha opinião, essencial? Não, mas é importante, tá? Tem alguns fundos grandes que a gente conhece que não tem guidance. E eu sempre argumento com o gestor e o contra-argumento do gestor nunca me convence, tá? Isso também não é motivo de um fundo ser péssimo por causa disso. Não vamos exagerar. O único setor que eu consigo, assim, entender não ter guidance é o setor de recebíveis. Então, os fundos de papéis, os fundos de recebíveis, são mais difíceis de você dar guidance. Talvez você consiga fazer uma análise de sensibilidade, dependendo da variação da inflação. Aí você tem um outro problema, porque nem todos os CRIs da carteira têm um trânsito de correção monetária ali dentro do fluxo. Então é mais complexo, né? Outros podem ter uma amortização extraordinária, outros podem ter talvez uma renegociação. Então é mais difícil. Quando você tem um fundo que tem CDI, é até um pouco mais previsível, né? Porque a Selic não muda tão abruptamente. Então, se você fizer uma previsão aí de
3 meses, 6 meses para um fundo CDI+, funciona bem, né? Agora, uma outra coisa importante também é que a inflação, ela não só oscila, mas você tem um fundo de papel que ele é híbrido entre inflação e CDI. Então, você coloca 2 componentes também que dificultam você fechar no número mais preciso, né? Então, acredito que as bandas ficaram muito ampliadas. Então, enquanto no tijolo você consegue fazer uma banda de 5 centavos, 4, 5 centavos, no fundo de papel talvez seria 10, 12, 15 centavos, né? Porque realmente pode ter uma variação maior, né? Estou exagerando 15 centavos? Estou, mas acho que 10 talvez seria um número mais apropriado, né? Alguns gestores poderiam tentar trabalhar com rendimento mínimo, né? Então, assim, a ideia é, com base na nossa carteira, considerando um cenário base de inflação de tanto, não devemos pagar menos do que X centavos por cota. Isso também seria interessante ter dentro do guidance, tá bom? A outra questão que é interessante é que o guidance, ele não necessariamente conta com a gestão ativa, né? Então, pode acontecer dentro do guidance você ter um efeito não recorrente superior. Isso pode acontecer, é um risco positivo. Da mesma forma, pode ter um risco negativo, uma vacância. Embora uma vacância, ela normalmente é carregada com aviso prévio, com pagamento de multas indenizatórias, né? Então, acho que a vacância não daria para você, por isso que eu falo que 6 meses é um número bom. Se eu tivesse que cravar um número, entendendo a dinâmica de um fundo imobiliário hoje, eu acho que 6 meses é um número bom, né? 3 é pouco, 12 é muito, 6 é ótimo, tá? Eu acho que esse seria um número bacana da gente falar. Agora, Baroni, você acha que a tendência do mercado é ter cada vez mais guidance? Eu acho que é uma régua que vai subindo e os gestores vão embarcando nessa ideia, mesmo aqueles mais, eu diria assim, resistentes, né? Eles conseguem ceder aqui e ali e colocar o guidance de alguma forma, mesmo que de uma maneira um pouco mais sutil, não tão precisa assim, né, mas consegue colocar, dando a entender numa tabela de sensibilidades, funciona, né? Outra questão importante, eu estou até vendo aqui o Sérgio colocando, né? Eu não compro fundos que não têm guidance. Eu nunca gostei de coisas assim muito extremadas, eu acho que pode correr o risco. Eu não compro fundo que tem taxa de performance, por exemplo, é um assunto até um pouco mais polêmico, né? Eu acho que essas linhas um pouco mais, eu diria assim, extremadas, elas podem deixar você de fora de bons investimentos por questão desses quesitos. Então, eu acho que são quesitos, né? Agora, Baroni, eu tenho quesitos que são excludentes. Tudo bem, respeito. Para mim, não são excludentes. Eles são importantes, mas não são excludentes, né? Obviamente, a gente prefere fundo que tem guidance? Sim. Mas pode ter fundos excelentes que não tem guidance? Sim, também. E não é por isso que a gente vai ficar de fora. Então, qual que é a minha construção aqui? É tentar trabalhar sempre para ter guidance. A gente vem trabalhando e vários fundos passaram a ter guidance, né? Muitos deles foram pedidos nossos, pode ter sido pedidos de outras pessoas também? Pode, claro, né? A gente não está aqui único no mercado. Mas eu prefiro mais essa tese. Se eu tenho certeza e convicção que o portfólio é bom, eu prefiro trabalhar com um portfólio bom e, se não tiver guidance, a gente trabalhar para tê-lo, né? Outra questão importante também é as reservas acumuladas. Esse número, esse sim eu acho que, entre aspas, aqui eu coloco, obrigatório no relatório gerencial. De novo, não é regulatório, né? Não vai ter o órgão regulador dizendo tem que colocar. Mas eu acho que essa informação ela é importante de ter, né? Porque a reserva acumulada também dá mais conforto quanto à previsibilidade. Então, se você tem um fundo que tem 15, 20, 30 centavos por cota e ele distribui lá seus, sei lá, 60, 70 centavos, você tem aí um bom colchão. Mesmo que esse fundo tenha uma certa oscilação, você tem um bom colchão aí que poderia segurar, mesmo num caso de inadimplência, mesmo num caso um pouquinho mais ali transitório, mas você conseguiria segurar o rendimento por um patamar um pouco mais elevado, tá bom? O Gabriel fez uma colocação que não tem a ver diretamente com guidance, mas é uma derivada dele, né? Deixasse mais claros os rendimentos recorrentes do fundo. Eu concordo, Gabriel, que, vamos falar assim, para o investidor médio, essa informação às vezes não é tão clara. Para quem conhece um pouquinho mais e consegue interpretar um pouco mais as DREs, consegue. E aí, eu aqui no nosso radar de fundos imobiliários que a gente faz aqui semanalmente, a gente coloca essas informações para os nossos investidores aqui. Então, isso é dinâmico, né? A cada relatório gerencial você pode ter uma diferença, mas a gente coloca o que é resultado, o que é a distribuição e o que é o ganho de capital ali, o efeito não recorrente, né? Alguns fundos, inclusive Pátria, né?
E foi esse, eu me lembro claramente de ter sido um pedido nosso. De novo, pode ser que outras pessoas pediram, mas a gente fez esse pedido para eles, principalmente ali em HGRE, HGRU e HGRE, né? HGRE, HGLG e HGRU, isso, né? Para mostrar esse rendimento base recorrente, para mostrar que os rendimentos estavam melhorando, né? As pessoas estavam criticando o fundo, que o rendimento estava, ou não cresceu, estava caindo, mas na verdade o rendimento estava melhorando. O rendimento recorrente estava melhorando, é que não estava tendo mais tanta gestão ativa, aí cita-se especificamente o HGLG. A HGRE também, né? Só que o HGRE estava acontecendo de ter gestão ativa, então ele ainda tinha uns fechamentos de semestre mais gordinhos, coisa que no HGLG depois de um dado momento parou de acontecer. Então, e no caso do HGRU foi um pedido nosso no sentido de que as pessoas estavam preocupadas, que estavam vendendo imóveis, e falaram assim, pessoal, está vendendo imóvel, legal, a gente está recebendo, mas essa renda vai cair. Porque está vendendo, e na verdade não, né? Ele estava vendendo imóvel, mas estava reaplicando, né, os recursos, e o rendimento recorrente também estava crescendo, tanto que saiu lá do patamar de 85 para 90 centavos por cota, né? Bom, concordo com o Zé Roberto que quanto mais transparência, melhor, né? O problema da transparência é que ela não pode ser exageradamente elevada, porque ela pode implicar em problemas comerciais, né? Você pode trazer à luz informações que podem comprometer vamos falar assim, o bom funcionamento do fundo, tanto do ponto de vista, né, estrutural ou administrativo, quanto do ponto de vista comercial. Então você tem que também equilibrar. Então eu sou a favor do máximo de transparência, vou repetir, hein? Sou a favor do máximo de transparência, desde que não comprometa a estrutura administrativa e comercial do fundo. É difícil, é um joguinho de cobertor curto, às vezes você tampa aqui, descobre ali, mas eu acho que o mercado vem se preparando bem para isso, tá? Eu não acho que a gente está aqui na idade das pedras, pelo contrário, a gente está aqui evoluindo, né? Se você pegar um relatório gerencial de 15 anos atrás, de 10 anos, de 5 anos e hoje, é nítida a evolução, é impossível você não concordar com isso, assim, eu te dou a liberdade de discordar, mas, nossa, é muito diferente, né? Se você pegar hoje alguns relatórios de alguns fundos, eles estão realmente uma base, aliás, eu gosto muito dos relatórios dos FOFs, né, que eles mostram bastante evolução, relatórios de shoppings também melhorando muito, relatório de CRI, então, melhorou muito, né? Hoje você tem as explicações dos ativos, você tem uma tabela que tem bastante informação, você tem alguns fundos que estão trazendo ratings, né, uma explicação mais aprofundada dos ratings das operações, dos acompanhamentos. Alguns fundos têm trazendo um monitoramento da carteira, ou seja, aquelas operações que estão com um sinalzinho amarelo ali, ou já deram um sinal vermelho, né, trazem um acompanhamento. Então, acho que isso foi uma grande vitória aí do mercado como um todo, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do tema Guidance, né? Então, eu acho que é muito importante. Entendam o Guidance como uma referência, né? Mas não como a verdade absoluta. O Guidance pode falhar. Não é normal a gente ver o Guidance falhando, né? Mas hoje os fundos cada vez maiores, uma pluralidade de receitas muito grande, o gestor consegue ter muito mais segurança de traçar ali um cenário para o fundo pelos próximos meses. E eu acho que isso vem acontecendo. Na grande maioria dos fundos, a gente vem ganhando pouco a pouco aí espaço com relação a esse tema, mas eu quis trazer esse tema para trazer, né, um pouco mais de luz para vocês. E para quem não sabia, né, o que é guidance, ou que não ouvia essa palavra, mas não entendia muito bem o que era, né, e qual era a real importância, eu procurei nesse vídeo, ainda que sintético, trazer para vocês. No mais, convido a todos mais uma vez a assinar o canal. Sempre na descrição do vídeo tem alguma coisa importante aqui que o pessoal deixa para vocês. Compartilhe o vídeo com os amigos, principalmente para quem está começando a investir agora, eu acho que vale acompanhar, tá bom? E é isso, no mais. Bom, só para concluir aqui, pessoal perguntando de Tegar, a gente está articulando uma live com eles, tá bom? Aí mais ao longo desse mês, então vamos esperar. Mas sinteticamente, em uma frase, a velocidade de vendas está diminuindo, né, em alguns projetos, diminuiu em alguns projetos, consequentemente as margens abaixaram, e a gestão, para ser conservadora e não ter problema de caixa, ela está sendo mais restritiva aí na distribuição, no sentido de não é reter, a palavra não é essa, mas não realizar a qualquer preço os estoques para não correr um risco de diminuir muito as margens. Então, imagina o seguinte, o rendimento está caindo porque você está vendendo menos e você não pode transitar esse resultado porque você não vendeu.
Ah, mas como é que eu faço para vender? Eu baixo o preço. Mas se eu baixo o preço, eu diminui ainda mais a margem. Eu posso até acelerar as vendas, mas eu posso diminuir mais as margens. Então, de novo, o jogo de equilibrar prato, né? Fundo de desenvolvimento tem isso. E com os juros altos, a expectativa da incorporação, né, acaba sendo reduzida, né? As pessoas ficam menos aí encorajadas a comprar um imóvel, sendo que boa parte delas precisa de financiamento, então elas ficam menos encorajadas a enfrentar, né, um financiamento aí com juros indo para 15, 16, não sei, né? O custo do capital fica mais elevado. Basicamente é isso, tá? Então, consequentemente, os rendimentos caem. Pode subir de novo? Pode. O que tem que acontecer? A expectativa melhorar, a velocidade de vendas voltar a aumentar, recupera-se as margens e a vida segue, entendeu? É isso que está acontecendo, é isso que está acontecendo. Agora, quem tem o fundo e estava achando que o rendimento ia sempre ser alto, independente do cenário, não entendeu o fundo e não entende muito bem como é que funciona desenvolvimento imobiliário. Ah, Barone, mas o fundo, ele não é puro sangue ali, 100% de desenvolvimento. Exato, por isso que não caiu mais. Ele tem boa parte dos projetos que são basicamente recebíveis, e aí você tem que fazer uma gestão de inadimplência, tem que tomar muito cuidado para não aumentar a inadimplência, e você tem uma questão manter a carteira saudável, e você também tem um book de CRIs lá, que é mais ou menos uns 15%, tá bom? Bom, que era uma frase, virou mais do que um parágrafo, mas guardem aí, a gente vai falar mais detalhes sobre isso. Estamos vendo uma live, porque a gente precisa fazer uma live, mas tem que ter dados mais claros para vocês conseguirem entender e materializar melhor. Então a gente está trabalhando com eles lá para conseguir fazer isso, tá bom? Grande abraço a todos vocês, até